Boa noite, meu povo lindo. Bora lá, bora expandir. Ai, coisa boa. Hoje eu atendi uma moça, pessoal. Isso me chamou tanta atenção, assim, né? No quanto que a gente repete padrões e a gente não percebe, tá? Eu vou comentar um pouquinho aqui do meu atendimento, é claro, sem falar o nome da moça. Eu quero ver se vocês se identificam aí com isso, porque eu fiquei assim. Achei bem interessante a história. A gente só vai mudar a nossa vida quando a gente mudar os nossos padrões, né? O que são os nossos padrões mentais e emocionais, as nossas crenças, ok? Então a gente só vai mudar a nossa vida quando a gente mudar os nossos padrões mentais e emocionais, ok? Mari, mas só existe a lei da crença. Sim. O que é padrão? Padrão de crença mental e emocional. Oi, Keilinha, boa noite. Padrão de crença mental e emocional. Você só vai conseguir mudar a sua vida quando você... Decora isso, gente. Você só vai conseguir mudar a sua vida quando você mudar os seus padrões. Padrões mentais e emocionais. Ok? Ai, Mari, mas eu manifestei 10 reais. Eu manifestei uma borboleta. Ai, Mari, mas eu manifestei... Gente, você vai manifestar aquilo que é fácil para você, aquilo que você não tá nem aí, entendeu? Manifestar 10 reais, 50 reais, manifestar uma borboleta azul, isso tudo, tipo, você não tá nem aí para isso. Agora, aquilo que você quer muito, que você dá muita importância, daí é outro Paranauê, daí é outra jogada, entendeu? Então, às vezes eu vejo as pessoas falando assim, ó, ai, faça isso para ver se você não manifesta 10 reais, 5 reais, né? Pensa em 10 reais e você manifesta e tal. Não tô nem aí para 10 reais, entendeu? 10 reais, se eu pensar, claro que eu vou ter, porque 10 pila que é, entendeu? A pessoa quer o que ela quer. Então, o que você manifesta o tempo todo, isso eu canso de falar, né? Você tá cansado de escutar. Só que grava isso, para quem tá no comecinho dessa live aqui, né? Grava isso. Você só vai mudar mudar mesmo. Porque eu não tô aqui para te fazer manifestar uma borboleta. É legal a gente saber que a gente consegue manifestar uma borboleta azul. É legal a gente saber que a gente consegue manifestar 50 reais. É legal, é interessante. Só que eu acho muito mais interessante você entender que você pode mudar a sua vida a partir de mudar seus padrões mentais e emocionais. A gente vive num ciclo de crença, ok? E hoje, quando eu atendi essa moça, eu sempre, quando eu vou fazer atendimento em mentoria, o meu foco é mudar a tua vida, tá? Eu não vou ali para brincar, a gente vai ali para encontrar o padrão que está se repetindo e ressignificar aquilo, ok? Essa moça veio para mim, gente, escutem isso aqui, vamos ver se alguém se identifica. Essa moça veio para mim com um padrão de relacionamento. Segundo ela não aguenta mais puxar para a vida dela, se ligar, atrair para a vida dela relacionamentos aonde ela é rejeitada, aonde o cara vem, fica um tempo, depois some, desaparece, ou dá um pé na bunda dela, ou trai, enfim, e ela fica na lona. Nós fomos investigar as crenças, né, mais profundas, que eu chamo as crenças emocionais, né, que por aí chamam de paradigmas ou de padrões, né? Beijo, linda. Chamam de padrões. Nós fomos investigar isso e ela me contou que a mãe dela, quando ela era pequena, cuidava de crianças, de muitas crianças. Para ganhar dinheiro, né? Porque não tinha muita condição, a mãe dela cuidava de crianças. E ela disse que ela chegava em casa e a mãe dela estava lá cuidando daquele monte de criança, e ela queria atenção, ela queria carinho, ela queria colo, e a mãe dela xingava ela, ai, tu é mais velha, né? Mas ela tinha tipo uns 4 anos, 5. Não faz barulho que as crianças estão dormindo. Ai, fica quieta que as crianças estão dormindo. Só que ela queria carinho, ela queria atenção. E ela lembrou disso, né? Quando a gente começa a puxar as crenças, o subconsciente gospe, ele joga para fora. E daí ela lembrou, ela disse assim, nossa, Mari, é isso. Quando eu era pequena, eu queria carinho, atenção da minha mãe, e a minha mãe não conseguia me dar, porque ela estava trabalhando, né? Ela estava cuidando de um monte de criança para ganhar dinheiro. Então, como é que essa menina... Gente, pega esse hack, que talvez você esteja passando por isso.
Como é que essa moça cria os relacionamentos hoje dela? Se lá na infância ela aprendeu que o amor é rejeição, porque a mãe dela rejeitava ela para poder cuidar das crianças, é claro que a mãe dela não fazia de propósito. É claro que a mãe dela não rejeitou ela. Só que a gente está falando com uma mente muito infantil. O nosso subconsciente é uma criança de 0 a 7 anos. Tá? O nosso subconsciente que governa a tua vida hoje, meu filho, é uma criança de 0 a 7 anos. Então, ela gravou nela rejeição. O emocional dela, o subconsciente dela, o padrão dela é amor, rejeição. Então, todas as pessoas que vêm para a vida dela, homens, namorados, que vêm para a vida dela, vêm para provar o padrão que ela tem. Eles vêm, ficam um pouco e somem. Vêm, ficam um pouco e vão embora. E ela se sente como rejeitada. Cara, isso é um bingo de milhões, de bilhões, tá? Quando você entender, nós somos divididos em 2 tipos de crença. Nós temos 2 tipos de crença, tá? Talvez vocês, quem pegou essa live no começo aqui, sinta-se muito privilegiado, porque você vai pegar uma explicação que eu dou em mentoria, tá bom? Vamos lá. Existem 2 tipos de crença. Ok? O que é crença, Mari? Crença é uma ideia, um pensamento que você decidiu acreditar. Ok? Essa moça que eu falei para vocês, ela aceitou, ela decidiu lá na infância dela acreditar que a mãe dela rejeitou ela para cuidar das outras crianças. Então, ela ligou amor, ela amava a mãe dela, com rejeição. Ponto, só isso. E hoje, os namorados, as pessoas vêm para mostrar isso para ela. Mari, mas é assim que funciona. Enquanto você não se ressignificar isso, você vai continuar vivendo a rejeição, até você encontrar uma doida na sua vida que diga para você, deu, acabou. Por isso que nós falamos, no momento em que você se torna o observador e você começa a perceber os padrões que se repetem na sua vida, você quebrou a Matrix. Porque não é por acaso que você só tem relacionamento com um homem que te trai, que te abandona, que te rejeita, que te esnoba. Não é por acaso. É porque lá atrás você aceitou essa crença. Só isso. Só isso. Ok? Então tudo, relacionamento, dinheiro, corpo, tudo que você está fazendo, tudo que você está vivendo hoje na sua vida, tudo, gente, isso aqui você quebra a Matrix se você entender isso, de verdade. Você quebra esse ciclo, esse troço que você chama de karma e o escambau que nem existe, tá? Existem 2 tipos de crença, ok? A crença isso aqui é você, tá? Isso aqui é você. Existem as crenças conscientes, que é o que eu sei, que é o que eu falo, tipo, dinheiro não dá em árvore, rico não vai pro céu, pobre só se ferra, eu tenho azar, essas coisas que a gente fala. Eu sei as crenças que eu falo, ok? Tá? Então, existem as crenças conscientes, que é o que eu sei. E existem as crenças inconscientes, que são os meus padrões. Que é aqueles ciclos que se repetem, ok? E enquanto você não ir para cá e não mudar os seus padrões, você vai continuar repetindo. Ai, Mari, fulano falou para mim que é só eu aceitar uma nova crença. Sim, concordo, só que mesmo você aceitando a nova crença, os seus padrões antigos vão continuar te puxando para trás. Por que você acha... Gente, eu convido vocês a perguntar, a se fazer essa pergunta. Por que vocês acham que as pessoas dão um salto e voltam? Por causa dos padrões. Se vocês concordam comigo, certo. Se não concordam, tudo bem. Por que você acha que tem pessoa que pum e depois volta? Por causa dos padrões. Os padrões te puxam para trás. A pessoa que tem problema com relacionamento,
Quando ela tá, uhul, que legal, tô bem, tal, ela vai atrair um relacionamento. Dali um pouquinho, pá, 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 pá. Ah, mas o cara não era o bambambam e tal, tá sofrendo por amor. Por quê? Porque não mudou os padrões. Pingo de milhões. Tá? Como que eu sei disso? 6 anos tomando na cara, ok? Ninguém chega aqui para ser mentora. Oi, Belinha! Ninguém chega aqui para ser mentor, pelo menos não deveria, sem estudar muito. Né? Postei um vídeo hoje falando sobre a importância dos estudos, ok? Eu estudei muito, li muito livro, fiz de tudo. Sou muito grata a todos os meus mentores, todos os cursos que eu fiz, tudo. Todos os 50 e poucos livros que eu li, eu sou muito, muito grata, porque tudo me ajudou a chegar até aqui. Ok? Então, todos os mentores que eu falo, todos, Joe Dispenza, Eckhart Tolle, Baron Katie, Maia Andrade, Carlos Cassaú, gente, todos eles me ajudaram em algum nível, em algum grau. Porque não tem como você sair de um nível de consciência, Deus é um homem com porrete na mão, eu sou Deus, assim. Só se você tiver muito, né? Aconteceu isso com o Baron Kate, que eu saiba, e Eckhart Tolle. O resto, tudo foi aqui, ó. Tá? Então, a gente tem uma grande jornada. Eu tenho 6 anos de pedalada. Então, o que eu entendi, o que eu sei hoje, que eu passo para vocês, foi estudando. E eu aconselho as pessoas que façam parte de grupos, que continuem não buscando conhecimento. Mas, hoje em dia, por exemplo, a nossa comunidade, que agora eu estou repaginando ela e eu, né, para botar mais conhecimento lá dentro, eu digo para as pessoas, é para as pessoas se manterem alinhadas. É para você todo dia ganhar aquele gás, aquela energia, aquele vídeo que vem na hora certa, aquele, sabe aquela coisa que diz pá, pá, sabe? Aquela coisinha que vai ali todo dia, é uma injeção de ânimo. Porque senão você se perde. A Matrix é muito envolvente, cara. A Matrix, ela é um espelho muito envolvente. E daí chega aquele problema, e se você não tá com aquela injeção de ânimo, se você não tem uma chata para dizer, vambora, você não é vítima, você que cria, vamos. Se você não tem essa chatinha na tua orelha, você vai resbalar e vai ficar ali penando por dias, semanas e meses, e não é necessário. Tá? Então eu sempre digo para vocês, busque grupos, busque pessoas que falem sobre a mesma coisa, sabe? É sempre importante você entender isso, ok? Senão você vai sempre, oi Fran, você vai sempre voltar para os padrões antigos. Por isso que as pessoas me falam bem assim, Mari, eu vesti a nova identidade, eu fiquei tão bem, eu fiquei tão animada, eu fiquei tão feliz, eu consegui isso e tal, e de repente começa, volta para trás. Ai, Mari, é regra que volta para trás? Não é regra, não é regra. Mas se você não mexeu aqui nos seus padrões emocionais, que é o seu subconsciente, você vai ser arrastado para cá. Ok? Então, não, eu pelo menos, gente, eu não conheço uma pessoa, desculpa falar, tá? Oi, lindão, vamos lá. Eu pelo menos não conheço uma pessoa que conseguiu dar aquele salto, aquela virada de vida, tipo, uau! Sabe? Uma virada mesmo, não uma virada mesmo, um boom, né? Que nem pessoas tipo Maia Andrade, para mim, um exemplo. Pessoas que transformaram a vida mesmo, sabe? Pessoas que realmente transformaram a vida, que é nítido a transformação de vida. Eu não conheço uma pessoa dessas que realmente explodiu, que não fala que você tem que quebrar padrões. Quebrar padrões. Vou dizer para vocês um padrão que eu tinha. Se alguém quiser que eu ajude, coloca aqui que eu dou uma ajudada, tá? Vou dizer para vocês aqui um padrão que eu tinha referente a dinheiro, ok? Toda vez que eu começava a ganhar dinheiro, ok? Eu começava a trabalhar, ganhava muito dinheiro. Tipo, muito pra mim era 5K. Pra mim era, nossa, era uma fortuna. Era, meu Deus, eu juntava aquele dinheiro assim, ó. De repente, eu dava um jeito de perder tudo aquilo.
problemas, ou eu gastava, enfim, perdia tudo aquilo, meus clientes sumia tudo, e eu voltava pro zero. Voltando pro zero, já no caminho, voltando, né, a vida totalmente fechada, eu já começava com desespero, e eu ia pro zero. Quando eu tava no zero, desesperada mesmo, conta batendo, desespero, eu tinha uma grande ideia, tinha uma grande sacada, e bum, subia. Era a mesma coisa, era um padrão. Era sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. Sempre foi assim. Quando eu comecei a entender sobre isso aqui que eu tô explicando para vocês, eu fui pro meu subconsciente, ou seja, eu lembrei. Como que o meu pai ganhava dinheiro? Oi, Belinha. Tudo... É Beli. Linda. Boa noite. Como que o meu pai ganhava dinheiro, gente? O meu pai, ele ganhava dinheiro exatamente assim. Eu lembro que ele chegava em casa com os massinhos de dinheiro, né, de um negócio que ele fez, de uma coisa que ele fez, ou enfim, e ele estava muito feliz, muito relaxado, muito tranquilo. Ele me dava dinheiro para sair comprar doce, ele estava muito feliz. Passava um pouco tempo, sei lá quanto tempo era, eu era pequena. Ele começava naquela ansiedade, naquela, sabe, reclamar de tudo, começava a fazer um monte de coisa que ele não fazia normalmente quando ele tinha dinheiro. Então ele reclamava, ele brigava com a minha mãe, ele começava a xingar dentro de casa, enfim, porque ele estava estressado, porque o dinheiro estava acabando e as coisas não estavam dando certo. E daí nós passava um período bem longo de vacas magras, né, poupando, economizando e tal. De repente meu pai fazia um negócio assim, e trabalhava e tal, estourava. Sabe? Então era sempre um ciclo. Ganhava muito dinheiro, voltava pro zero, se desesperava, sabe? Era sempre um ciclo. O meu pai ganhava dinheiro assim. Então quem é o meu modelo de dinheiro? O meu pai. E eu estava literalmente vivendo o modelo de dinheiro que o meu pai me apresentou, ok? Agora eu vou falar para vocês sobre o meu modelo de relacionamentos, de amor. Como que eu aprendi a ganhar amor? Quando eu era pequena, a minha mãe, querida, ela tinha 8 filhos, né? Mas, enfim, né? Nós morávamos, era muita gente, muita criança e tal. E eu, para agradar a minha mãe, eu fazia as coisas dentro de casa. Eu fazia bolo, eu fazia comida. Eu comecei a perceber que eu fazendo as coisas para ela, ela ficava feliz, ela me elogiava, né? Enfim. Então, e com meu pai eu fazia a mesma coisa, né? Eu era muito inteligente na escola e o meu pai me elogiava, me dava presentes, enfim. Eu, quando era pequena, eu criei um modelo que para mim ser amada, aceita, querida pelos outros, né? Eu tinha que ser bondosa, generosa. Porque para os meus irmãos brincarem comigo, eu tinha que dar doce, eu tinha que pegar as coisas que eles queriam, enfim. Então eu barganhava o amor, a aceitação. Quando eu cresci, pensa como é que eu era? Eu dava tudo para os outros. Se alguém não falasse comigo, eu quase morria, sabe? Eu sempre me sentia rejeitada, dentro, inconsciente. Então, enquanto você não mudar os seus padrões inconscientes, a sua vida não vai mudar. Ai, Mari, mas não é só aceitar? É só aceitar. É só aceitar que você vai conseguir manifestar. Só que o problema, meus amores, é que você tá brigando com um subconsciente de 95%. Sabe aquela sensação que você tem quando você tá parado sem fazer nada? Eu falo isso, pessoal, porque eu atendo muitas pessoas e eu escuto os áudios que vocês me mandam, sabe? Você aceita, dá uma semana, 2, bate o desespero e você descamba. Por quê? Porque você tem uma âncora de 95% de sensação que tá ali vibrando no teu campo e você não consegue lidar com aquilo. Então, quando alguém falar para você, aceita que você é rico, concordo. Só que mantenha a vibração. Mantenha a vibração. Então, quando você entender isso, você quebra a banca, tá? Você quebra a banca. Eu fiz uma mentoria em dezembro com uma outra pessoa. Estava fluindo, mas voltei a antigos padrões. Bingo. Entendeu? E quando gasta dinheiro antes de ter? É padrão de escassez ou é outra coisa? Depende por que você tá gastando esse dinheiro antes de ter. É sobre você se perceber, sobre você se olhar, sabe, Nádia? Por exemplo, o que tá acontecendo? Eu percebo uma coisa bem assim, em mim.
tá? Eu sempre falo para vocês, depois que você aceitar que você tem dinheiro, que você é próspero, que você tem clientes, aceitou? Aceitei. Busca o alinhamento. Essa é a minha regra dos 9, tá? É isso que eu passo para os meus mentorados. Aceita que já é e busca o alinhamento. Por quê? Porque é no alinhamento que eu consigo manifestar com mais rapidez. Tá? Como que eu percebo que eu tô desalinhada? Ó, minha dica, como que eu, Maristela, percebo que eu estou desalinhada? Quando eu começo a ficar com os pensamentos a mil, muito acelerado, uma ansiedade do caramba, eu começo a comer que nem uma doida. E eu não sou uma pessoa muito comilona, tá? Eu como hoje 3 vezes por dia. Eu tomo café, almoço e tomo um lanche às 5 horas da tarde. Eu não sou muito de comer, de estar toda hora comendo. Só que quando eu tô desalinhada, eu como. Eu tô toda hora comendo. É uma ansiedade, é um negócio que eu não consigo controlar. E a mente a mil, preocupação, ansiedade, angústia, eu fico toda assim, ó, toda confusa. Eu sei que eu tô desalinhada, ok? Então, é uma coisa que eu percebo em mim. Para todos os meus mentorados, eu falo a mesma coisa. Aceita que já é, muda a crença e busca o alinhamento. Perceba os padrões que estão se repetindo. Ai, Mari, eu teve um cara que eu atendi que ele fazia trader, deve fazer até hoje. E ele me falou bem assim, ó, que ele trabalhava que nem um doido, ó o padrão, trabalhava que nem um doido durante 2, 3 meses, juntava uma quantia X de dinheiro, daí ele dava uma louca nele, que ele nem sabe explicar o que acontecia, do nada aparecia, do nada, eu adoro essa frase, do nada, nada é do nada, né? Do nada aparecia uma proposta, não sei o que, ele apostava no trader ou em algum investimento e perdia tudo em segundos. Tá? Quando eu atendi ele tinha perdido 5 mil numa tacada, que ele demorou para juntar, depois ele perdeu mais 10 mil, foi uma coisa assim. E da mesma maneira. E daí quando eu atendi ele falou, Mari, eu não sei como isso aconteceu. Porque foi a mesma coisa. Parece que eu não consigo segurar o dinheiro. Parece que eu tenho que estar sempre... Ó o padrão. Trabalha. Chega lá em cima, vai pro zero. Ó o padrão, tá na cara. Tá na cara, o padrão tá na cara. A vida é a crença. Quando você olha pra tua vida, você vê o padrão, é só você se perguntar. Quem vivia assim? Trabalhando que nem um doido, ganhava um dinheiro, perdia tudo. Ah, era a mãe, ah, era o pai. Você vai descobrir o padrão e você vai simplesmente quebrar aquele padrão. Oi, boa noite. Feliz aniversário, lindona. Muitas felicidades aí pra você. Eu tentando quebrar em relacionamento de atrair pessoa interesseira, mal resolvida, desequilibrada. Nanda, você tem esse padrão, né? De pessoas interesseiras, mal resolvidas e desequilibradas. Então perceba lá na tua infância como é que era que você, como é que foi que você viu o amor lá? Como é que era o relacionamento dos teus pais? Como é que era o teu relacionamento com os teus pais? Como é que era isso? Perceba isso, tá? Que cavocando, você vai descobrir que você tá literalmente imitando alguém. Tá? É comum, eu não sei vocês, mas é comum a gente perceber, numa altura da nossa vida, que a gente tá igualzinho aos nossos pais. Fazendo as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito, tendo os mesmos hábitos, as mesmas atitudes. Igualzinho. Por quê? Porque a gente foi doutrinado. Doutrinado. O que é a Matrix, gente? O que é a Matrix? São os nossos padrões mentais e emocionais. É isso que é a Matrix. Os seus padrões mentais e emocionais. É você sobrevivendo, do jeito que você foi ensinado. Só que enquanto você não despertar mesmo para isso, a gente vai ficar nesse rolo. Né? E daí do nada você vai lá, olha para alguém e diz, ai, fulano vai me salvar. Ninguém vai te salvar, de verdade. Pode aparecer para você o melhor mentor da Terra. Vocês já perceberam por aí que tem o mentor da vez, tem a pessoa da vez, sempre vai ter o livro da vez, né? Sempre vai ter. A questão não é o mentor. De verdade, a questão não é o mentor. Nenhum mentor vai fazer o seu trabalho.
Nenhum mentor vai fazer o seu trabalho. Quando eu faço mentorias, eu faço você enxergar o que está te bloqueando. Tá? Não adianta eu chegar para você e falar assim, ó, aceita que já é, ponto, vai viver. Porque eu sei, eu tenho certeza que tem um padrão que está te levando a não conseguir aquilo. E enquanto você não virar esse padrão, você não muda a sua vida. Não adianta. Não adianta. Tem um padrão ali que está te travando. E o nosso trabalho é olhar esse padrão. Porque se você simplesmente aceitar que já é e você não mudar esse padrão, você vai continuar ali. Sabe? Muda um pouco, puf. Muda um pouco, puf. Muda um pouco, puf. E é assim que funciona. Ó, Keilinha, muitos parabéns aqui, que lindo. As minhas conversas mentais estão loucas. Gente, ó, amanhã eu quero fazer um vídeo lá na minha comunidade explicando mais sobre isso, mas eu vou entregar aqui para vocês alguma coisa. A sua mente física, pega esse hack, tá? Se você tá aqui nessa live, não é por acaso. A sua mente física, ela não consegue criar algo novo. A sua mente física só cria futuros prováveis. Esse talvez seja o maior bingo de manifestação que você já escutou na sua vida. A sua mente física, ela não consegue criar nada novo, nada. Então essa coisa de, eu tô pensando como que eu vou conseguir o dinheiro, não. Eu tô vendo como que eu vou ter uma ideia, não. Você não foi criado para isso. A mente física, ela só consegue criar, ó, pega esse hack, cara, que você vai explodir a banca. A mente física, ela só consegue criar a partir de coisas conhecidas, do seu passado. Quando eu falo para você, passado não existe, é aquele passado do tipo, naquele tempo e tal, isso aí é só memória, ok? Eu nem tenho uma folha aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Nós vemos o passado aqui, ó. Passado é isso aqui. Passado é uma memória dentro da sua cabeça, ok? Então a tua mente física, ela não consegue criar, a tua mente física não consegue criar nada novo. Quando você pensar em criar um negócio, ela vai aqui para dentro. Tá, dinheiro, difícil, complicado, perde, vai pro zero, ganha um pouco, ela vai sempre repetir padrões, sempre. Quando você pensar em família, relacionamento, família, dor, sofrimento, um pouco feliz, muito triste, dor, sofrimento, um pouco feliz, muito triste, dor, sofrimento, traição, abandono, rejeição. É isso. A mente física sempre vai te levar para cá, sempre, 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 sempre. Então, por isso que eu falo para vocês, a meditação, na minha opinião, é a única ferramenta que consegue te tirar da mente física, é a meditação, né? Tanto a passiva quanto a ativa. Na minha opinião, é a única ferramenta que consegue te tirar desse looping, é a meditação. Então, meditar é uma coisa que nos deixa, assim, fora da mente física, porque ela tenta nos paralisar todo o tempo. Né? Eu sei que a gente sempre fala, não usa ferramenta, não usa técnica. Só que de verdade, pessoal, toda ferramenta, ela é útil para alguma pessoa, entendeu? Tem pessoas que fazem o Ho'oponopono, por exemplo, e adoram, ok? Para aquela pessoa foi a ferramenta que ajudou ela a liberar, a permitir. Ferramentas, técnicas, são instrumentos de permissão. Ok? Então, tem pessoa que precisa do Ho'oponopono, tem pessoa que precisa da meditação, tem pessoa que precisa do livro, tem pessoa que precisa do tarô. E tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não sou melhor do que vocês só porque eu não preciso disso. É isso que eu quero que vocês entendam, sabe? Não tem nada errado, não existe nada errado. Porque eu vejo você se culpando demais. Mari, então quer dizer que se eu ler um livro, eu sou muito atrasado na manifestação? É óbvio que não. Às vezes a tua consciência vai usar um livro para te dar um recado. Às vezes a tua consciência vai usar um tarô para te dar um recado, um vídeo para te dar um recado. A tua consciência fala contigo o tempo todo, através de mim, através do tarô, através do livro, através da meditação, através de tudo.
Entende? Então é muito egóico nosso achar que você não pode mais usar nada. Você tem que viver só de luz. Que bom que tem pessoas que já conseguem, só que com certeza elas já têm um longo processo aí no lombo e a gente tem que usar as ferramentas que a gente tem. Eu utilizo a meditação, eu medito todos os dias, no mínimo 15 minutos. Medito todos os dias. Por quê? Porque senão eu me perco. Mari, mas você não expandiu? Todo mundo expandiu e está expandindo o tempo todo. Né? Só que a gente está em condição humana, então chegam notícias, chegam situações e a gente às vezes dá uma resbalada. A meditação me ajuda a me manter alinhada, a manter o ego, a mente física quieta. Parece que estou em constante ressignificado de tudo. É um constante questionamento dos pensamentos. Me sinto cansada, mas gosto, porque no final sinto clareza. Perceba, Preta, é teu nome, né? Luanda, Preta. Perceba se você não está se escondendo atrás dessa busca. Porque eu já atendi pessoas que estão catando coisa e acaba se escondendo, sabe? Para de viver para catar coisa. Não sei se é o teu caso, mas às vezes é. Oi, Carolzinha, boa noite. Como busco alinhamento? O que é alinhar-se? Adorei. É buscar o equilíbrio nas ações e comportamento? Não. O alinhamento, ó. Eu tenho esse monte de folha aqui, pessoal, porque eu tô montando um sistema de e-book para mim poder disponibilizar lá no grupo, onde eu tenho a comunidade. Então eu faço desenhos e vou ressignificando tudo. Ó, alinhamento é isso aqui, ó. Dá para vocês verem? Mental e emocional. Esse é o alinhamento. É eu saber que eu sou, por exemplo, se eu sou abundante, eu tenho uma sensação de alegria. Se eu sou amado, eu tenho uma sensação de paz, de contentamento. Esse é o alinhamento. É o alinhamento. Se eu aceito que eu sou próspero, qual é a sensação que eu tenho? Desespero? Não tá certo. Se eu sou abundante, qual é a sensação que eu tenho? Gente, isso aqui é vida, tá? Isso aqui é o alinhamento mental, a crença mental e o emocional, a sensação. Esse é o alinhamento. Por isso que a gente fala para vocês, aceita que já é e vai viver. Por quê? Porque você vai fazer as coisas que te dão alegria, que te dão empolgação, e você vai se manter alinhado com o quê? Com o seu desejo. Aceita que é próspero e vai viver. Por quê? Porque eu sei que você fazendo as coisas que você gosta, você vai se manter alinhado com o seu desejo até você ver ele manifestado no 3D. Ok? Só que tem pessoas que não explicam isso direito. Aceita que já é, ok, eu faço o que agora? Busco alinhamento. Essa é o método que eu passo para vocês. Aceita a nova crença, aceita que você é próspero, que você é abundante, aceita isso. Tem uma coisa que eu sempre falo para vocês, para de buscar o seu desejo, para de querer manifestar. Se eu sei que eu sou próspero, eu não preciso afirmar mais uma vez, eu não preciso fazer mais uma técnica, eu não preciso nada disso, eu sei que eu sou próspera. Como que eu sei que eu aceitei a crença, Mari? Pela sensação. A sensação é que está atraindo, gente. O que está atraindo, conectando as coisas é a sensação. Então não adianta eu ficar o dia inteiro aqui, ó. Eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou rica, todas as contas estão pagas, se a sensação é de desespero. Entende? Então, o que está conectando, puxando, atraindo as coisas para sua vida é a sensação. É a sensação. Então, quando a gente fala para você, você é consciência, aceita que você é próspero, mas é aceita de mente e de corpo. Aceita na totalidade. Ok? E como que a gente conseguiu esse alinhamento total? Nós, mentores. Porque a gente pedalou um monte para chegar até aqui. Tá? Então, eu gosto muito de falar isso, da nossa pedalada, do nosso caminho, do nosso caminhar. Nós tivemos um processo e todo mundo tem. Então, não se sinta menor ou inferior porque você talvez não entendeu na primeira, na segunda ou na terceira live. Não se sinta. Todo mundo tem um processo e na hora certa você vai dizer, caraca, caiu a ficha. Caraca, Mari, eu entendi. Entende? Quando você entender de verdade que você é consciência, ou seja, você é uma luz.
Você é uma luz que ilumina o personagem. E essa luz te mostra o tempo todo aquilo que eu, personagem, aceito como verdade. Entende? É simplesmente isso. Só que essa luz, ela vai te mostrando, te mostrando, te mostrando, te mostrando aquilo que você reconhece como verdade na sua vida. Ok? O alinhamento é mental, crença, pensamento. O teu pensamento, a crença é um pensamento, tá? A crença é um pensamento. Se eu sei que eu sou próspero, eu me sinto bem. Se eu sei que tudo está resolvido, eu me sinto em paz. Se isso aqui está alinhado, eu estou me conectando com o meu desejo. Mas se eu tô aqui, tá, eu sei que eu sou próspero, mas aqui tá no desespero, não tem como. Não é o equilíbrio das ações e do comportamento, querida, porque as ações, pensamento, sentimento e atitude é efeito de crença, perfeito? Isso é muito interessante. Pensamento, sentimento e atitude é efeito de crença, perfeito? Perfeito. Então, se eu acredito mesmo que eu sou próspera, a sensação tem que ser boa. Bingo. Cara, eu sou fera. Hoje eu posso falar isso, tá? Porque eu já me senti muito, muito burra. Eu passei 6 anos me achando uma topeira. Hoje em dia eu posso falar pra mim, cara, eu sou fera. Ai, que loucura. Vamos lá. É sobre isso, entendeu? Porque a crença cria tudo. A crença cria os pensamentos, cria os sentimentos e cria as atitudes, ok? Perfeito. Só que se eu realmente aceitei que eu sou próspero, eu tenho que me sentir bem. Se eu realmente aceitei que eu sou amada, eu tenho que me sentir feliz, eu tenho que me sentir bem, porque é um efeito. Então, o alinhamento perfeito é esse. É crença, pensamento, né? A ideia fixa ali, com a sensação boa. Uau! Adoro! Busca o alinhamento, meu amor. Vamos pra cima. Oi, Neuzinha! E aí, como é que tá o nosso Bob? Tá bem? Mari, vou te chamar para entrar para a comunidade. A comunidade tá linda. Tô arrumando ela, tô colocando mais coisas. Eu adoro entregar conteúdo. Então eu tô montando um mega curso naquela comunidade, porque se não for assim também nem quero. Eu fico oscilando, me sinto merecedora, atraiu. Quando vejo, estou bem e não me sinto merecedora. É porque deve ter algum padrão repetitivo aí, Beli. Tem que ver o que você está repetindo, tá? A oscilação é quando você não percebe sabe aquela sensação de... É uma sensação estranha que começa a te puxar para baixo. Ali deve ter um padrão. Você tem que olhar qual é que é o padrão que você está repetindo. Tá? Por exemplo, as pessoas ganha dinheiro, perde tudo, volta, ganha dinheiro, perde tudo, é um padrão. O relacionamento, conhece alguém, fica feliz, puf, perde a pessoa, é abandonada, é um padrão, sempre é um padrão. Mari, quando eu me aproximo da minha mãe, eu fico parecida com ela, na aparência e nos comportamentos, sendo que não é legal. Então, se você percebeu isso, você vai ficar cada vez mais parecida com ela, né? Então, vamos aceitar que você é original, que você é autêntica, né? E que você não fica parecida com ninguém, entendeu? Porque se você aceitar que você já aceitou, na verdade, você tá falando pra mim aqui, toda vez que eu me aproximo da minha mãe, eu fico parecida com ela. O que a tua mãe tá querendo te mostrar? Pensa, o que ela tá querendo te mostrar? O que tu não gosta na tua mãe? Dá uma olhadinha. Me chama no privado, pessoal. Me chama no privado que a gente conversa. Toda vez que eu afasto, eu prospero em tudo. É uma crença que você tem, tá, Alane? Você tem uma crença que a tua mãe faz você ter escassez e ir para baixo. Porque ninguém consegue nos fazer escassos, a menos que a gente aceite isso, ok? Ninguém consegue que você seja escasso. Nem uma mãe, nem um pai, nem um filho. Ninguém consegue te manter na escassez, a menos que você aceite que você é escasso na presença dela. É uma aceitação, você acreditou isso. A crença, gente, é um reconhecimento, ok? Eu estava lendo semana passada um capítulo do livro do Neville Goddard, Despertar da Consciência. Eu adoro esse livro, tanto que eu tenho ele lá na comunidade. E ele falou bem assim, ó, que tudo que você reconhece, você vive.
Então você está reconhecendo que a sua mãe te faz mal, ou que a sua mãe te traz escassez, e que quando você se aproxima dela, você cai a vibração. Você reconheceu isso, então a tua consciência é obrigada a te mostrar. Gente, você é a luz que ilumina o personagem. Então, se você está reconhecendo que a sua mãe te bota na escassez, que a sua mãe abaixa a tua vibração, vamos pra cima, meu povo. Não entendi. Vamos lá, que bom. Sheilinha, como assim não entendeu? A mente não cria nada novo, não. A nossa mente física não cria nada novo. Nada. Nada novo. Se me dá uma ideia do nada, da onde que vem as ideias? Da consciência, de Deus, da fonte. Todas as ideias, você não tem ideia. Todas as ideias vêm da fonte, todas. Todas as ideias vêm da mente superior, da fonte, da consciência, ok? Então, do nada, eu tava lá relaxando e me deu uma ideia de abrir um negócio, ok? Deu essa ideia, eu fiquei toda feliz, toda empolgada, pá, 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 pá. Daí eu fui pra mente. A mente física começa a puxar os padrões que eu tenho. A mente física, ela sempre busca referências aqui, sempre. Ah, mas será que eu não vou perder tudo? Porque aquela vez eu perdi tudo. Ah, mas será que eu não vou levar um golpe? Porque aquela vez lá não sei o que, não sei o que. Ah, será que o aluguel não vai estar muito caro? Será que eu vou conseguir pagar? Ela sempre vai puxar o que ela já conhece, o que ela já sabe, o que já é comum para ela, o que você já viveu, as experiências que você já teve, as histórias que você já escutou. Então, se você escutar a mente física, game over. Por isso que tem gente que diz, já é o quinto negócio que eu abro e sempre é a mesma coisa. Porque as pessoas vão para a mente física. Aí eu tenho que ter uma ideia. Eu tenho que encontrar uma saída. Eu não tenho que nada. O professor Hélio Couto fala uma frase que hoje para mim assim, ó, lindo. Ele falou uma vez numa palestra dele, bem assim, sai da frente, deixa a centelha trabalhar. E eu não entendi nada naquela época. Eu me achava muito idiota. Porque eu via as palestras do professor Hélio Couto e eu não conseguia parar de olhar, sabe? Porque a nossa consciência ela nos empurra. Por isso que eu falo que nenhum livro é ruim, nenhum curso é ruim, nenhuma mentoria é ruim, nada é ruim. A tua consciência, Deus, ele vai te dar as ferramentas que você precisa naquele momento, entendeu? Então, se o que você precisa é um livro, ele vai te mostrar o livro. Se o que você precisa é uma mentoria, vai chegar uma mentoria. Se o que você precisa é um curso, vai chegar o curso. E tá tudo bem. Não tem problema, ok? E naquela época eu assistia as palestras do professor Hélio Couto todo dia. Eu assistia 2 horas de palestra do professor Hélio Couto. E ele falou isso, né? Ele falou exatamente isso. Sai da frente, deixa a centelha trabalhar. E eu não entendi patavinas daquilo e eu fiquei raciocinando e esqueci e foi. Hoje eu entendo como água. Hoje é cristalino isso para mim, porque eu sei que eu estou num momento de expansão que isso ficou cristalino para mim. Quando o professor Hélio Couto fala sai da frente, para de tentar solucionar o problema, para de tentar manifestar, para de tentar criar, para de tentar fazer as coisas com a mente física, você não vai conseguir, você está atrapalhando quem? A consciência. A consciência, Deus em mim sabe tudo. A consciência, Deus em mim tem todas as saídas, todas as respostas, todo o dinheiro, tudo, 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 tudo. A consciência é tudo. Ela é infinitamente sábia, infinitamente abundante, capaz, próspera, ela é tudo. Só que enquanto você fica ali, mas como? Será? Só mais esse vídeo, só mais essa afirmação, só mais essa mentalização, só mais isso. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Você tá atrapalhando. Sai da frente. Relaxa. Vai meditar, vai contemplar, vai bater um bolo, vai dançar, vai ser feliz. Deixa a consciência cuidar. Genial isso. Um brinde à sabedoria. Ai, gente, que loucura!
Eu vendo isso, acabei de beber todas, tô ficando doido. Bora beber então. O Bob tá ótimo, Neuzinha. Ai, que coisa boa. Ó, a Neuzinha foi uma, tá? Durante 30 dias, 29 dias, ela tentou recuperar o Bob, o cachorrinho lindo dela, que sumiu, né? Desapareceu. E ela tentou recuperar ele de todas as formas. Não mediu esforços, fez de tudo que vocês imaginar para recuperar o Bob. E eu sempre dizia para ela, Neuza, larga, solta, para de tentar. Ela me mandava mensagem, Mari, será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Será que, né? Eu dizia, para de tentar, você larga que ele vai voltar. Enfim, né? Claro que ela, dentro do amor que ela tem pelo Bob, ela não desistiu. Até que um dia ela cansou, porque quase 30 dias procurando, e ela desistiu. Ela mesma falou: ah, chega de procurar, ele nem deve estar mais, né, aqui, e não tem mais o que fazer. Ela desistiu, relaxou. Quando ela relaxou, acharam o Bob.